Olá, colegas, sejam bem-vindos ao No Front, o programa aqui do sindicato no qual nós discutimos de maneira um pouco mais aprofundada as dificuldades que a medicina tem enfrentado no seu exercício no Estado e no país. Hoje nós vamos falar sobre a politização da medicina. Nós não temos como fugir disso. Nós temos o Sistema Único de Saúde, que é público, nós temos o artigo 196 da Constituição Federal, que diz que saúde é um direito do povo e um dever do Estado, e, portanto, sempre que entra a política, a gente vai ter uma consequência direta na atuação das nossas especialidades. É óbvio que atua em todas, mas eu peguei algumas coisas que parecem ser mais importantes nesse momento, e talvez essa série seja seguida de várias outras. A primeira delas é a obstetrícia. Vamos falar também sobre a psiquiatria. Vamos também falar sobre o absurdo exercício ilegal da medicina, que não é uma área da medicina, mas todas as áreas estão sofrendo pela invasão que nós estamos sofrendo por outras profissões. E eu vou falar da politização na vacinação. É algo meio chocante, parece perigoso falar sobre isso, mas eu acho que chegou a hora da gente ter uma manifestação pública sobre esse assunto. Os debates tornam-se ideológicos, criam-se legislações que muitas vezes são inadequadas. Nós sofremos muitas vezes pressões políticas e tudo isso faz diferença no sentido de a gente exercer ou não a nossa profissão com um pouco mais de tranquilidade. E como sempre eu digo, nós devemos avaliar uma política pelo resultado e não pelo sentimento quando foi feito todo esse processo na sua origem. Nós vamos falar em primeiro lugar sobre a obstetrícia. Eu sou obstetra desde 1995 e percebi claramente no meu exercício várias das mudanças que foram técnicas, claramente melhoraram, mas muitas delas político-ideológicas. Surgiram termos, surgiram preconceitos, surgiram conceitos, surgiram campanhas, legislações e julgamentos totalmente politizados dentro da nossa especialidade. E não é de graça que literalmente a primeira especialidade que nós fizemos aqui, um núcleo de especialidade, foi a obstetrícia. Eles faziam simplesmente legislações para o combate à violência obstétrica. E eu faço questão de dizer isso. Violência obstétrica não existe. O certo é que se criaram, inclusive, profissões com o objetivo de, digamos assim, ter um mercado de trabalho dentro da obstetrícia. E para que essas profissões criassem esse mercado de trabalho, elas se posicionaram como as defensoras contra a violência obstétrica. E justamente por isso nós temos problemas que não deveríamos ter. Vou fazer uma citação direta aqui que é bem importante. As doulas. Posso dizer para vocês? Eu acho que a doula melhora o trabalho de parto. Os trabalhos científicos demonstram que a presença de uma doula dá mais calma, tranquilidade e inclusive reduz padrões de dor das pacientes que estão em trabalho de parto, das parturientes. E por que virou um problema doula para os médicos? Não deveria ser. O galho é que quando a gente olha a formação da doula, muitas delas, não são todas, elas têm uma formação de doula para combater a violência obstétrica. Portanto, elas têm uma posição que é certamente politizada e contrária aos obstetras. E é justamente por isso que muitos obstetras têm preconceitos com doulas. É óbvio. Como é que eu não vou ter preconceito com quem na prática diz que vai atacar a mim mesmo? No final das contas, se nós não politizássemos isso e nós fizéssemos uma formação de doulas que quisesse fazer apenas o atendimento aos pacientes e, portanto, seria parceira dos médicos, nós teríamos uma relação muito melhor. E é justamente por isso que eu não sou contra a existência da doula. O que eu acho é que nós temos que mudar a formação, mudar o discurso e juntos trabalharmos para algo que seja um pouco mais produtivo para todos. Outra coisa interessante é que a sobrejudicialização que ocorreu dentro da obstetrícia fez com que ela se transformasse numa das especialidades médicas mais abandonadas. As pessoas têm medo de fazer o atendimento na obstetrícia pelo SUS, porque os processos chegam a ser milionários por atos que são corretos, mas que produziram resultados indesejados. A obstetrícia não é uma especialidade de fim, é uma especialidade de meio, mas ela é, sem dúvida alguma, mais processada, a mais perigosa, a que tem o seguro médico mais caro, a que tem o maior número de médicos sendo defendidos pelo sindicato. E isso está errado, porque o lugar que dá mais felicidade dentro de um hospital sempre é o seu centro obstétrico. Não pode ser esse o lugar
o lugar mais perigoso do hospital. Uma das maiores provas de que existe a politização dentro da medicina foi a nova carteira da gestante, que foi lançada em 2026. Dentro dessa carteira de gestante estava escrito lá um capítulo específico para dizer o seguinte: tem violência obstétrica, criou o termo, cristalizou o termo, e ainda por cima incentivava que as mulheres fizessem a denúncia. O resultado disso seria óbvio: ia aumentar o número de processos, o número de denúncias, médicos seriam afastados e médicos se afastariam da própria especialidade. E é justamente por isso que, desde o início do surgimento dele, nós nos manifestamos publicamente e tivemos pelo menos uma vitória bem importante. A carteira foi atualizada e o termo foi retirado, o que mostra que o sindicato é extremamente importante para fazer essas denúncias e atuar. E é justamente por isso que o sindicato defende a obstetrícia de longa data. E a gente rejeita a existência do termo violência obstétrica. Ele não existe. Ele é político-ideológico, ele precisa ser afastado completamente de qualquer documento oficial do nosso país. A pessoa pode falar o que ela quiser, ela tem liberdade, mas os documentos não podem aceitá-lo, porque ele é preconceituoso, ele é ruim para a especialidade e ele é ruim para a obstetrícia. Nós defendemos basicamente que nós tenhamos uma linguagem que seja baseada na técnica e nas evidências, e não na política. E é justamente por isso que nós defendemos juridicamente todos os obstetras. E ela é a especialidade que tem o maior número de processos de defesa dentro do sindicato, e para isso nós vamos seguir atuando. No final das contas, como nós tivemos a vitória de ter retirado isso, a gente tem uma visão clara de que o trabalho do sindicato produz resultado direto. Outra especialidade bastante importante do ponto de vista de politização é a psiquiatria. Eu me lembro vivamente na psiquiatria quando a política começou a entrar. Porque sim, a psiquiatria antigamente era feita a partir de manicômios e havia sim a colocação de pessoas que lá não deveriam estar. E eu não tenho dúvida, a gente tem que entender que a medicina evoluiu. Mas para a troca daqueles manicômios para hospitais psiquiátricos, houve uma campanha violentíssima de mídia. Eu fui bombardeado, como todo mundo foi bombardeado, por Hollywood, por publicações, por reportagens, por tudo que tinha o direito, de forma que a psiquiatria como especialidade fosse acusada de ser uma especialidade entre nós, mais ou menos que nem obstetrícia violenta. E é justamente por isso que acabou sendo aprovado no Rio Grande do Sul uma coisa extremamente problemática, ao meu entender, em 1992, a lei estadual 9716, que era uma lei literalmente de reforma psiquiátrica. Essa lei era demasiado agressiva, demasiado forte, demasiado antimanicomial, inclusive maior do que a lei antimanicomial federal do Ministério da Saúde de 2021. A lógica dessas leis era basicamente uma. O que ela queria? Ela queria fechamento de hospital psiquiátrico. A lei antimanicomial que foi feita tem por objetivo essencialmente fazer o seguinte: priorizar o atendimento em liberdade na comunidade. Eu não sou contra que as pessoas que tenham condições de ficar fora dos hospitais tenham a sua liberdade e fiquem dentro da comunidade. Mas nós precisamos ter uma condição adequada para isso. É verdade que um hospital psiquiátrico não é um depósito de pessoas. É óbvio que se as pessoas têm condições, elas devem ficar em casa. Mas para isso tem um passo anterior. Ela tem que estar em casa não porque não tem leito. Ela tem que estar em casa pelo fato de que ela tem condições. E esse é o grande galho da lei antimanicomial. Ela reduziu hospitais psiquiátricos sem fazer o cálculo do resultado. E ela até propôs coisas que seriam positivas, abertura de leitos psiquiátricos em hospitais gerais e até atendimento de emergências psiquiátricas nos hospitais gerais. O problema é que os leitos psiquiátricos em hospitais gerais não são exatamente economicamente viáveis. Nem todas as cidades têm condições de abertura dos mesmos, e o atendimento não é garantido, de forma que começam a faltar leitos, já que os leitos psiquiátricos vão sendo fechados. E é justamente por isso que a internação, que deveria ser um último recurso por filosofia, virou último recurso pela ausência de leitos. E esse é o problema primordial. A politização na psiquiatria fechou leitos de maneira desproporcional. E houve uma expansão dos CAPs, dos serviços territoriais, mas quem olha isso tem a impressão de que funciona. Não.
A realidade é que a gente tem um desmonte na rede psiquiátrica. Muitos desses CAPs não têm psiquiatra, não têm um atendimento adequado e, portanto, as pessoas passaram a ser desassistidas ao nosso ver. E é justamente por isso que nós estamos lutando pela atualização da lei, para que tenhamos o número de leitos compatíveis com as necessidades da população e que vinculem a nova realidade, as drogas, os casos de ansiedade, de depressão, suicídio. Nós não podemos ter desassistência. E é por isso que nós temos que despolitizar como se fechar leito fosse bom e fazer uma nova política, olha que interessante, abrindo o número de leitos que a sociedade precisa. Nós tivemos uma vitória recentemente na Câmara de Vereadores que aprovou a abertura do SAMU Mental, que é literalmente um SAMU especializado para fazer o atendimento dessas emergências psiquiátricas que são múltiplas, vou dizer até especialmente surtos psicóticos e casos de suicídio. Entretanto, ela ainda não iniciou. Estamos aguardando, estamos lutando para que aconteça, porque eu preciso ter mais serviços para fazer o atendimento da população de Porto Alegre. Uma das coisas mais importantes que foi politizada, e o momento foi muito ruim, porque foi em 2013, foi a questão do, já existia, mas do agravamento dos casos de exercício ilegal da medicina. Tudo isso acabou sendo criado de uma maneira muito mais importante, reitero, já existia a partir da lei do ato médico, que é a lei 12842 de 2013. O grande problema dessa lei é que ela tem coisas bastante importantes lá escritas e que deveriam ser cumpridas, mas não são, porque a maioria das outras profissões optaram por entrar em relação aos vetos da lei. E é justamente em cima dos vetos que outras profissões começaram a fazer um festival gigantesco de resoluções aumentando o seu exercício. Começou um pouco com odontologia, foi adiante para enfermagem, para biomedicina, para fonoaudiologia, para todos. Todos resolveram abocanhar um pedaço da prática médica. E é justamente por isso que nós acabamos criando o núcleo de combate ao exercício ilegal da medicina, que é um dos núcleos que tem o maior número de denúncias dentro do sindicato. E aqui nós temos um problema grave. Em vários momentos, a politização chegou lá no Ministério Público, porque os promotores olham para aquilo e digam assim, não, isso aqui é uma questão meramente corporativa entre os médicos e outras profissões. E não é. Quando nós defendemos que haja uma óbvia e qualitativa definição de limites entre as profissões, nós estamos defendendo a saúde da população. Nós estamos querendo tirar o propagandista que diz que faz um ato médico sem selo e simplesmente garantir que atos sejam executados por aqueles que têm a formação, a responsabilidade e que saibam lidar com as consequências. Isso hoje virou uma pandemia. E pior, muitos médicos pararam até de denunciar, porque os processos são muito mais lentos do que acontece. E é por incrível que pareça, nós temos mais dificuldade de abrir um consultório médico para fazer determinados procedimentos do que sendo outras profissões, para exercer procedimentos que nem são legais. O caso mais recente, mais absurdo, é uma autorização que o Conselho Federal de Odontologia deu para que dentistas fizessem sedação profunda em consultório. Sedação profunda é um passo da anestesia geral. Para um anestesista conseguir fazer isso, ele tem 9 anos de formação, ele tem títulos, ele tem responsabilidade, ele trabalha dentro de um hospital com um carrinho de anestesia do lado, ele faz apenas a dedicação para fazer o processo anestésico. Agora não. O Conselho Federal de Odonto acha que um dentista pode fazer a sedação profunda. Imagine isso numa clínica dentária, não necessariamente acompanhado de um carrinho de anestesia ou de um anestesista. O risco, ele é óbvio. Tem gente que pode morrer do procedimento e simplesmente está acontecendo porque julgaram adequado fazer um passo além no ato do dentista. Dentistas são importantes, exercem uma função fundamental, mas não deveriam fazer uma função de anestesista. E é contra isso que nós seguimos lutando. E nós precisamos falar sobre a politização da vacina. Pessoal, ninguém discute a importância da vacina.
Se forem olhar, minha filha, ela teve muito menos doenças do que eu, porque ela foi de uma geração vacinada, enquanto eu fui de uma geração que tinha uma criança doente na rua e os pais levavam lá para todo mundo ter para ficar vacinado. Isso acontecia na minha época, vocês não vão acreditar, mas isso acontecia. E quando eu entrei para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no início dos anos 2000, 20 e tantos anos atrás, a gente fazia dia da vacina. A gente fazia um galeto lá na unidade, nós passávamos o dia vacinando a população. Era um evento, era algo comum e importante. E os índices de vacinação naquele período eram muito maiores. Por que eu coloquei a questão das vacinas na politização? Porque a vacina, no meu entender, ela deixou de ser um ato médico somente. Ela deveria ser um ato de saúde pública, ela deveria ser um ato embasado especificamente na ciência. E prestem atenção no que eu estou dizendo. Quando entrou a política para a questão das vacinas, quando começaram a dizer que era um ato político vacinar ou deixar de vacinar, ela deixou de ser o que ela era. E isso aconteceu, faço questão de dizer, de maneira muito importante dentro da pandemia. Na pandemia criou-se o fato de que eu sou favorável ou contrário à vacina. Criou-se o lado que defendia a obrigatoriedade e o lado que defendia que não podia ser obrigado. E nesse exato momento, as vacinas acabaram sendo politizadas. Qual é o problema disso, pessoal? Nós temos visto progressivamente mais índices de vacinação caindo no nosso país. E isso tem produzido resultados óbvios, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, as infecções respiratórias estão aumentando as suas internações, especificamente em não vacinados. E por que nós estamos aumentando a ausência de vacinação quando eu tenho mais vacinas disponíveis? Porque virou um ato político e não deveria. Vamos tirar a política da vacinação. É vital que nós façamos isso, porque se especificamente nós deixarmos vacinar ou deixar de vacinar algo que possa ser colocado como uma posição política, a gente vai acabar tendo menos vacinação executada, que é o que está acontecendo hoje. Então a minha ideia é, vamos tirar a política disso. Vamos trazer só a ciência. Vamos deixar os médicos e outros profissionais da saúde falarem sobre esse assunto. E vamos tirar os políticos. Porque quando só o político fala, daqui a pouco eu não concordo com o político e eu tento não fazer aquela vacina por causa disso. Essa é uma pandemia que está acontecendo agora. A pandemia da politização em algo que é importante, que é a vacinação. Justamente para isso, para defender as especialidades médicas, para defender os pacientes e para tirar um pouco da política de dentro de tudo aquilo que diz respeito ao atendimento, à saúde e ao próprio bem-estar da população, que a gente precisa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Porque nós vamos seguir trabalhando por todos os médicos e pela saúde da população 24 horas por dia, 7 dias por semana. E até a próxima semana, no próximo No Front. Curta, compartilhe. Vamos fazer crescer o nosso programa e as nossas redes, porque aqui nós temos uma voz para defender os médicos e defender a saúde da população. Até o próximo programa.